Na importação de fecheiros DXF temos o DXF 3D e o 2D. Penso que também no outro webinar já foi falado sobre este tema, mas vamos aqui só recapitular. O DXF 3D é uma função que tem todo o interesse para clientes que vão fazer em CAD o seu trabalho, ou seja, que em CAD é que querem definir a sua estrutura, e simplesmente no Tricalc limitam-se a abrir esse fecheiro esquemático da estrutura. Portanto, a função DXF 3D serve exclusivamente para abrir fecheiros do formato DXF e converte o seu conteúdo para desenho estrutural. Um desenho deste tipo não tem interesse de ser aberto com esta função porque cada linha seria convertida para uma barra estrutural. Este fecheiro aqui seria convertido sim em barras. E, portanto, este fecheiro aqui é de abertura deste fecheiro. Não tem trabalho a nível do utilizador, no Tricalc. Basta indicar uma unidade a que medida é que equivale, ou X unidades a que medida é que equivale na importação. Unidades de CAD, entendam-se, para medida real. E o ponto de inserção, porque pode às vezes ter uma estrutura já feita e querer inserir em determinadas coordenadas este edifício, este desenho que tenha importado. E aqui aparece então a conversão. Temos então já todos os elementos identificados como números e como barras e temos então também aqui a estrutura importada. Ou seja, foi desenhado um programa de CAD e que depois foi então aqui aberto. Portanto, o trabalho foi feito no programa de CAD. Podemos aqui fazer qualquer alteração ao nosso modelo, se quisermos, e fazer o seu ajuste. Mas é um trabalho que as horas de trabalho foram feitas no programa de desenho de CAD. A outra ferramenta que temos aqui é a ferramenta de DWGs. Esta ferramenta aqui permite associar desenhos a planos, ou seja, podem então a um determinado cota, plano vertical, plano horizontal, associar um desenho. Esta associação é feita aqui já não só com DXFs, mas com DWGs, BMPs, GIFs, JPGs, imagens, e deste modo vocês conseguem associar um desenho de CAD a um determinado plano de vista. E assim, dessa maneira, traçar a estrutura sobre o desenho de CAD. Aqui, nesta função, aquilo que se faz é associar normalmente desenhos de arquitetura ou desenhos sobre os quais nos deem informação para traçar a estrutura. Temos aqui um plano, podíamos ir buscar outro plano, por exemplo, a cota 3 metros de altura, em centímetros, portanto 300 centímetros, e outros planos que precisássemos e a cada um deles associar o seu respectivo desenho. Vamos aqui selecionar então o plano 0 para vermos. Vamos aqui selecionar o plano 0 e, portanto, temos aqui então o plano 0 importado. O desenho pode ser aqui rebatido, o ícone de rebater, e, portanto, podemos passar a trabalhar aqui no plano. Estes desenhos de CAD, quando são importados, podem também fazer a sua gestão por layers e, portanto, dessa forma, fazer então depois aqui a seleção dos layers que nos interessam que apareçam ativos ou não ativos no desenho. Podemos então desativar, ativar, alterar a cor aos layers, podemos pôr aqui este layer aqui a tom de cinza. O Tricalc reconhece logo as cores que vieram do fecheiro de CAD, no entanto permite aqui fazer a sua personalização também. Vamos aqui então ver e temos aqui o nosso desenho. Vou já agora tirar só aqui este layer também. Pronto. Temos aqui o desenho. Este desenho que aqui está pode agora ser utilizado para referência para marcar novas barras, ou seja, e definirem barras para fazerem aqui a marcação da estrutura, por exemplo. Era uma possibilidade de trabalho. No entanto, não é obrigatório. Estou a ver? Estou aqui a marcar as minhas vigas deste desenho e podemos dar as secções e calcular. No entanto, este trabalho não é obrigatório e podem usar as funções normais de barra. Por exemplo, barra paralela a passar por um ponto, paralela a esta a passar por este ponto, paralela a esta a passar por este ponto. Por exemplo, aqui quero fazer uma barra que seja por 2 pontos, barra por 2 pontos, e quero, por exemplo, passar uma barra, por exemplo, passar daqui, para daqui, por exemplo, para aqui, outra aqui ainda, etc. Ou seja, podemos fazer aqui, se quisermos, novas barras, portanto, com funções de geometria ou com as funções normais do programa. Se quiser aqui, por exemplo, achar barra por interseção ou nó por interseção e intersetar uma barra com outra e apagar, por exemplo, ali os excessos que ali estão, posso fazê-los. Nó, eliminar e apago aqui o excesso destas barras. Estas barras podemos definir então a sua secção. Por exemplo, dizer que é uma secção de betão, por exemplo, de 30 por 30. E então podemos então atribuir esta secção aos elementos. E quando fazemos esta atribuição, passam a aparecer, falta-me aqui uma esquecida,
passa então a aparecer então a secção dos elementos quando ligarmos a renderização. Só por aqui a secção aquela que introduzi e então ligar aqui a renderização. E cá está então a renderização. A renderização tem várias formas de aparecer. Neste caso eu tenho aqui com as texturas desenhadas, podemos aqui alterar se quisermos, tirar daqui as texturas e passar a ver o resto da estrutura também em marca d'água. As arestas também podem ser visíveis, também se quisermos. Portanto, basicamente podemos controlar grande parte dos aspectos de visualização que aqui temos. Agora, se quiséssemos, por exemplo, traçar aqui o resto da estrutura ou fazer mais pisos, poderíamos agora repetir este trabalho para mais elementos, ou seja, fazendo nó translação, por exemplo, sei que só aqui um exemplo. Quero, por exemplo, puxar uns pilares para baixo, menos 3 metros, deste bocado da estrutura, e poderia então fazer então aqui a translação de todos estes nós para baixo de 3 metros. E agora poderia, por exemplo, fazer uma translação positiva de 3 metros e fazer então a translação de todos estes nós para cima de 3 metros. Neste caso copiei só os pilares, vou também mandar copiar as vigas e aproveitar a fazer 3 cópias. 3 cópias. Fazer aqui a translação, reverter a anterior e cá está. Portanto, é possível então, a partir de um desenho de CAD, começar então a conceber uma estrutura completa e desse modo temos então a representação dela aqui. Agora, referenciado àquilo que é o nosso mercado de Angola, em Angola existem várias tipologias estruturais que podem ser feitas. Eu vou aproveitar este exemplo para criar aqui um pequeno edifício. Vamos então fazê-lo de outra maneira, por acaso ia fazê-lo não só assim, ia fazer este edifício, por exemplo, com várias tipologias estruturais. Vamos, por exemplo, fazer aqui uma zona do edifício com pilares e vigas da alvenaria, de betão, e podemos fazer aqui também outras zonas do edifício com outras configurações. Vamos aqui, por exemplo, fazer aqui, por exemplo, esta zona aqui. Eu vou fazer aqui um prolongamento mais também da estrutura para este lado, umas barras, para marcar então aqui o resto da estrutura aqui deste lado, por exemplo. Ok. E pôr aqui então umas secções nisto. Ok, por aqui uma secção nesta, por exemplo, posso fazer aqui nó por interseção, desta com esta, desta com esta, desta com esta, desta com esta, e portanto tenho aqui marcado então o resto do piso. Se quisesse agora fazer aqui a repetição desta zona da estrutura, também poderíamos fazer, e portanto temos aqui uma estrutura com outra configuração. Por exemplo, por aqui, nesta zona do edifício, só havia aqui um nível de pilares, portanto, nó translação, e punha aqui então os pilares 3 metros para baixo. Ok, pronto, temos aqui então este bocado feito. Agora, se quiséssemos então introduzir aqui algumas tipologias estruturais diferentes, podíamos fazê-lo. Vamos aqui, por exemplo, apagar aqui esta viga. Pronto, unir esta barra que deixei aqui dividida. Bom, então pronto, está feito. Penso que já tenho isto aqui feito. Penso que há aqui umas barras duplicadas, mas isso é um problema que o Tricalc vai resolver automaticamente ao verificar a geometria. Portanto, se eu verificar aqui a geometria, o programa detecta-me os erros que eu possa ter aqui e, portanto, posso então verificar a geometria e o programa tratou de detectar as coincidências, os erros que tinha para aqui e resolveu os problemas que estavam apresentados. Portanto, vamos então avançar aqui. Vou dar aqui uma secção a este elemento que foi, entretanto, aqui alterado. Ok, então temos aqui a estrutura marcada. Agora, por exemplo, quero fazer esta estrutura aqui em parede de alvenaria resistente estrutural. Poderíamos fazê-la, ou seja, é um edifício com uma configuração que foi obtida a partir de uma planta. Esta planta aqui era de um edifício grande, obviamente não era só deste aqui, eu só fiz aqui um bocado só para exemplo. Ou seja, marquei esta zona da estrutura com uma zona aqui de solução de pilares e vigas de betão e aqui uma zona também de pilares e vigas de betão. Não fiz o resto do edifício, nem fiz aqui igual em todos os pisos, mas era questão de repetir este trabalho para o restante. Mas fiz este bocado aqui.
É um edifício de pequena dimensão, como em Angola a maioria dos edifícios para habitação unifamiliar são. Se fizermos falar de um edifício de maior porte, se calhar para um estrutura de betão armado poderia ser uma opção, mas para fazermos uma estrutura, por exemplo, de blocos resistentes de betão ou uma estrutura de blocos resistentes de alvenaria, já era capaz de ser pouco produtivo ou pouco económico. Então, o que eu vou fazer aqui será aplicar aqui uma estrutura de paredes de blocos. Vamos então fazer aqui parede resistente, introduzir, e vamos marcar uma parede resistente, por exemplo, daqui até aqui. Terceiro ponto, o topo, aqui em cima. Vamos dizer que é a parede, por exemplo, resistente 1, cota superior, cota 0, cota inferior menos 300. Na base, vamos considerá-lo só como simplesmente apoiada, uma parede de blocos dificilmente terá um grau de encastramento confinado. Tem sabata própria. Dimensões, vamos dizer que podemos dar uma dimensão de altura mínima e largura mínima ou vãos. Ou seja, os vãos será o crescimento da sapata para cada extremidade, vou pôr que a sapata cresce mais 40 cm para cada lado. E nas propriedades da parede, vou dizer então que é uma parede de tijolo, de pedra, de blocos de betão, de peças de termoargila, portanto podemos aqui escolher. Termoargila é um tijolo que em Portugal se utiliza muito como tijolo de isolamento térmico e acústico, mas que em Espanha, por exemplo, se utiliza muito como tijolo estrutural. E o Trical faz toda a pormenorização e detalhamento desses elementos. Há pouca tradição em Portugal deste tipo de construção e em Angola ainda menos. Utiliza-se normalmente ou blocos ou outro tipo de solução, mas é uma solução interessante de analisar e a nível de custos e de montagem tem, digamos, funciona muito como puzzle. Tem a grande vantagem de que a sua junta vertical é uma junta mecânica, ou seja, não leva a argamassa na junta vertical entre peças, e, portanto, a sua junta, como vem aqui neste desenho, é uma junta mecânica. Não é necessário levar a argamassa na junta vertical das peças. Tem bastantes vantagens, é questão de explorarem este tijolo termoargila como tijolo resistente. Blocos de betão. Bom, uma parede em blocos de betão é uma parede em que utiliza o bloco convencional de betão armado. Ou seja, ao de betão, em que o bloco, temos aqui vários fabricantes, temos aqui blocos maciços, semi-maciços, semi-ocos, ocos ou perfurados. Neste caso aqui este fabricante só tem os semi-ocos e temos aqui dois tipos de blocos. Temos aqui outros fabricantes de outros tipos, podem aqui também selecionar. Pronto, aqui está ele, portanto, blocos maciços, etc. Pronto. Agora, eu vou aqui, por exemplo, escolher de um fabricante aqui um bloco, por exemplo, de 25. Ok. Vamos aqui só escolher então um bloco, por exemplo, este aqui, mas por este aqui estava aqui a ver deste fabricante, um maciço não, vamos pôr um bloco oco, a ver se tem aqui algum oco. Temos aqui só este semi-oco da Ricel, Presdor também tem aqui, uns quantos, vamos pôr aqui, se aparecer aqui um mais estrutural. Vou aplicar este bloco aqui. Este bloco aqui está, para as paredes exteriores, um bloco de 290. Vou então, tem aqui as suas características mecânicas, a espessura, a densidade, o modo de Young, a rigidez. Esta parede tem uma rigidez de 30% plano horizontal, flexão, portanto a rigidez que a parede tem. Temos aqui também, o que é considerado para cálculo, temos aqui também as peças que são utilizadas, o tipo de bloco aligerado, as categorias, a resistência à compressão, horizontal e vertical. Aqui a nível da resistência da alvenaria temos aqui a compressão, corte puro, máxima resistência ao transverso, há flexão no eixo X e no eixo Y da parede. Portanto, temos aqui também a nível de argamassa, aqui a caracterização, a argamassa ordinária fina ou ligeira, e temos aqui a designação de resistência da argamassa que estamos a aplicar. As juntas verticais sem argamassa é no caso, por exemplo, dos tijolos de termoargila que não a utilizam, como acabei de explicar ainda há pouco. Este tipo de parede resistente estrutural vai então classificar as paredes com os blocos. Ok. Vou aqui, calcular aqui. Ok. Aceitar. E vamos então de criar aqui esta parede. Portanto, fica então a parede criada. Bom, esta parede que aqui está criada aparece simbolicamente apenas com uma representação cor-de-rosa, porque é o que está definido como paredes que não sejam nem de betão. Portanto, tenho aqui definidas cores e texturas
qual é que é a cor para paredes de pedra, paredes de blocos de betão, está marcado a cor de rosa, se quiserem por outra, e está associado, portanto, este desenho. Se ligarmos a renderização com o desenhar das texturas, aparece lá representada a textura do material. Esta parede, por si, é estrutural e resistente, portanto, podemos eliminar, então, os pilares no seu interior e, portanto, ficamos com a parede como estrutural resistente. Se quisermos deixar, por exemplo, aquele lintel no topo da parede para receber as vigas que ali descarregassem, podemos fazê-lo também. É uma opção. Eu, no meu caso, vou aqui fazer mais uma parede resistente e introduzir, e agora temos aqui um caso diferente, que era uma parede resistente, tenha aqui uma diferente disposição em altura, ou seja, não é uma parede retangular, é uma parede que vai daqui até aqui acima. Vamos chamar, ou até podia fazer logo até ao topo, já agora, vou fazer isso. Parede resistente, introduzir sim, mas vou fazê-las logo toda até lá acima, até cá acima ao topo. Posso caracterizar a parede, o nome do plano é o plano A1, pronto. É a parede resistente 2. E agora vamos mandar criar então aqui esta parede. Ele herda por defeito as características todas da parede anterior que foi utilizada. Pronto, está aqui a parede criada. Como eu criei só os limites extremos, vemos que a parede não ficou com o tamanho que nós queríamos no segundo nível. Então basta modificar a parede. Em vez de ter uma parede única de cima a baixo, vamos fazer duas paredes. Vamos chegar aqui onde diz cotas, vamos dividir em duas alturas iguais a parede. E já está, temos agora duas paredes. A parede de cima e a parede de baixo. Parede resistente, modificar. Cotas, alturas, duas, aceitar. Pronto, e assim ficamos com a parede de cima e com a parede de baixo. Agora, queremos então alterar a geometria da parede de cima. Até para ser mais fácil de trabalhar, existe uma função aqui no programa que é plano de parede de muro. Podemos então picar nesta função, selecionamos a parede pretendida e isolamos a parede no ecrã. Desta forma até podemos rebater a parede e tê-la numa vista muito mais confortável. Podemos também, nesta parede, modificar então o lado e dizer que queremos que este lado da parede seja movido desde aqui até aqui. E, portanto, a parede alterou a sua geometria. A aresta selecionada do ponto inicial para o ponto final. Vou-lhe aqui eliminar os pilares e vigas que não me interessem, deixar ficar só os elementos estruturais que me interessem que fiquem. Ok. Fica só a parede como estrutural. E quero marcar aqui umas portas e janelas. Portanto, nas paredes resistentes, outra função que existe é a função de mover vértice, em que podemos, introduzir abertura, em que podemos introduzir aberturas de portas e janelas. Podia pré-definir aqui as dimensões da minha porta e da minha janela, por exemplo. Podia pôr aqui também uma janela aqui neste local. Ou posso picá-los como estou agora a picar, ou sobre um desenho de CAD, ou então ter o desenho de CAD aqui no fundo, ou ter aqui os pontos marcados, para definir então a geometria que eu pretendesse. Ou seja, então, definimos então aqui uma parede com portas e janelas. É óbvio que a parede de tijolo não se vai comportar muito bem quando está sobre um vão de uma porta destas, ou quando está aqui a suportar-se sobre uma destas vãos de janelas. Então podemos agora sim, se quisermos também, aplicar vergas. As vergas são os elementos resistentes que ficam colocados no topo das aberturas para suster o elemento da parede resistente que está em cima dele. Se eu picar ali, numa destas arestas, posso ali definir, por exemplo, verga tipo 1. E vou definir que a verga tipo 1 pode ser ou um perfil de aço ou podem ser blocos de betão. E podemos aqui definir, ou pode ser um perfil metálico em aço ou os blocos de betão como resistentes, ou seja, colocando lá armadura depois de reforço, uma verga em betão. Vamos então, neste caso, optar por um perfil, vou pôr lá um IPE, procurar. Okay? E seleciona então que o programa vai selecionar dentro das séries o tipo de perfil que eu quero. Neste caso posso selecionar entre a série IPE, entre a série H e escolho aqui o perfil depois que me interessar. O próprio programa depois seleciona o perfil de acordo com o dimensionamento dos esforços que lá tenha. Aplicamos aqui outra verga deste lado, chamada verga 2, e vamos dizer que é do mesmo tipo. Ou seja, fica ali marcada, vermelho grosso, as vergas aplicadas nas aberturas. Vamos então concluir as fachadas deste edifício, marcando aqui então as restantes. Vamos marcar aqui parede resistente e introduzir um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Vamos dizer que é a parede resistente 2. Okay? Mesmas características. Vamos chamar-lhe, por exemplo, esta seria a 3 até a PR3. Okay?
e vamos então manter as características anteriores. E a nível de alturas, basta aqui vou deixar ficar com uma parede única em altura. Aqui, esta parede que aqui está também é igual. Ok. Parede resistente 4. E esta que falta aqui, daqui para aqui 3 pontos, a parede resistente 5 e afinal aqui esta, ok, daqui para aqui até cá abaixo, vou fazer o mesmo esquema de há pouco, marco uma parede única e depois altero aquilo que for diferente, ou seja, tenho a parede toda cheia. Nesta aqui, eu por exemplo, podia me interessar que a parede de baixo tivesse características diferentes da de cima, portanto podíamos fazer então essa designação. Neste caso aqui, até poderia ficar esta construção planeada desta forma. Vou só apagar daqui da estrutura, por exemplo, todos os pilares. Vamos chegar aqui à função de filtros, desativamos então tudo o que é vigas e então ficamos só com os pilares em vista. Se fizermos barra eliminar, apagamos todos os pilares da estrutura. Portanto, a função de filtros permite então filtrar em qualquer momento o que está a ver no ecrã. E neste caso então, vou voltar a ligar as vigas. Esta é a estrutura que temos aqui neste momento. Está aqui então definida. Podemos agora fazer aqui algumas aberturas. Vou só fazer aqui algumas aberturas para parecer obviamente lógico e para também fragilizar um pouco mais a estrutura, senão isto é uma estrutura quase monolítica. Vamos aqui pôr aqui umas janelas, paredes resistentes, introdução de aberturas. Vamos pôr aqui algumas janelas aqui mais livremente. Okay. E aqui na de baixo pomos aqui também duas janelas. Estou a fazê-los mesmo com dimensões várias para termos, portanto, vários depois resultados também. Ou temos a sessão mais ou menos uniforme. Temos aquelas aberturas ali e vamos marcar aqui também, nesta parede aqui pelo menos central, está tinha toda a lógica a haver circulação de um lado para o outro, aqui a nível do piso 0. Vou marcar aqui também uma porta de circulação, parede, introduzir abertura, aqui uma porta nesta parede que aqui está. Pronto. Então, temos então esta configuração aqui feita, vamos agora avançar com a colocação também aqui de umas lajes. Bom, para colocar lajes nestes pisos, temos aqui os vários planos, temos o plano menos 300, o plano 200, menos 200, o plano menos 80, portanto são planos que temos aqui intermédios que são os planos das aberturas, cada uma das cotas das aberturas, dos parapetes das aberturas. Temos aqui depois também as cotas, parapetes e topos de aberturas, temos aqui a cota 0, que é onde eu vou querer aqui definir então a minha laje. Portanto, continuamos aqui com o desenho de CAD, que utilizamos como base para esta geometria. Vamos então introduzir aqui uma laje. Laje, introduzir então uma laje maciça. Laje, introduzir maciça. Nome da laje, vamos chamar por exemplo laje maciça 1. Carregamento permanente 3. Sobrecarga de utilização 2 e 0 de outras ações que se queira definir. Por exemplo, para a realidade de Angola, uma ação de neve não será uma ação muito lógica. A nível de sobrecarga de utilização, em Angola utiliza-se a nossa regulamentação do RSA REBAP como regulamentação principal e, portanto, no RSA REBAP, com edifício de utilização para habitação, utilizaria 2 km². E agora, a nível de ações permanentes. Bom, aqui nas permanentes vamos considerar tudo o que é ações permanentes, de revestimentos, divisórias, que quiséssemos considerar como ação permanente no edifício. Bom, aqui eu vou considerar um valor de, por exemplo, mais baixo. Porquê? Porque, num caso de uma estrutura, estes 3 km para uma estrutura de betão armado seria um valor adequado. Porquê? Porque revestimentos, betonilhas, mais peso de paredes divisórias distribuídas, seria de certeza um valor que andaria a rondar esta gama dos 3 km². Na generalidade dos casos, como é óbvio. Mas, no caso das estruturas de alvenaria, como as paredes são estruturais, não podem ser movidas de sítio, não precisamos entrar com elas como ação distribuída nas lajes. A posição delas é fixa e vai ser calculada na posição em que elas estão. Portanto, aqui poderemos de certeza considerar só o peso dos revestimentos. Eu vou considerar aqui 1 km². E então a introdução da laje pode também ser aqui feita, indicando também a discretização da grelha de cálculo que se quer aplicar. Eu para este exercício vou usar grelhas de cálculo de 1 metro, ou seja, a grelha de cálculo da laje será de 1 metro por 1 metro. A espessura da laje será então pré-definida por nós e neste caso eu vou pré-definir aqui uma espessura, temos aqui vãos relativamente médios, portanto vou considerar aqui uma espessura, por exemplo, de 18 cm para esta laje. A introdução da laje pode ser feita marcando os pontos que definem o perímetro da laje. Ou seja, eu marco aqui os pontos de perímetro desta laje. Porque é que, a nível de definição, eu marco só uma laje? Por norma, só se faz uma laje por piso.
só se faz mais que uma laje por piso quando temos diferentes espessuras de laje, diferentes tipos de laje, ou que queiramos considerar diferentes armaduras de montagem numa zona da laje do que na outra. Fora isso, não há assim muito mais motivos para considerar lajes de outro tipo. Em termos de lajes, podemos também aqui também retirar as vigas e transformar então esta laje que poderia ser uma laje vigada, mas em totalmente fungiforme, ou seja, fungiforme apoiada só nas paredes estruturais que aqui temos. Por acaso não pus aqui mais uma parede intermédia, já vou fazê-lo, pôr aqui mais uma ou duas paredes, só para ficarem aqui definidas. Vamos aqui ver só. Muito bem. A nível de agora da concepção, okay. Não sei se tem aqui indicação de que há pessoas que têm problemas com som ou com a imagem. Eu estou a fazer uma pequena pausa para ver se o som e a imagem voltam novamente a sincronizar-se, caso haja alguma dificuldade. Ok, vamos tentar só uns segundinhos. Ok. Então vamos continuar outra vez a ver se mantém então, a qualidade do som e da imagem. Ao nível aqui da definição da estrutura, nós marcamos esta estrutura a partir de uma só planta de cada. Se chamarmos esse piso, ligamos aqui à arquitetura, o que é que acontece? Nós verificamos que esta arquitetura previa mais paredes que não estão aqui marcadas, mas eu posso marcá-las em qualquer momento. Por exemplo, vamos aqui marcar uma parede resistente a partir da planta diretamente. Por exemplo, quero marcar esta parede que aqui está. Esta parede que aqui está é uma parede que eu posso utilizar pontos de referência. Por exemplo, posso dividir esta barra que aqui está, aqui por um ponto, e esta barra aqui até pelo mesmo ponto. Marquei aqui dois nós, um nó aqui em baixo. Vou tirar daqui esta representação das texturas. Okay. Temos aqui o nó 35. Este nó 35 vai-me servir de referência para marcar a minha parede. E que eu fiz um análogo lá em cima. Por exemplo, quero fazer aqui outra parede aqui assim e outra parede aqui assim. Mesma situação. Até posso fazer isto. Barra e dividir. Esta barra aqui, ou por exemplo, marcar aqui uma barra, só por exemplo, barra por dois pontos, talvez mais simples assim. Marco aqui uma barra, usando a referência que eu tenho de alinhamento. Aqui outra barra, usando esta referência de alinhamento. Daqui para aqui. Por exemplo, usando aqui esta referência aqui desta parede daqui, por exemplo, até aqui. E agora, podemos fazer os comandos que já vimos há pouco. Nó por interseção. E intersetar esta barra com esta com esta. Qual é que é o objetivo? Termos os pontos onde é que queremos pôr as nossas paredes. E com isto temos então os alinhamentos estabelecidos. Estas barras não são necessárias, foram só barras construtivas para a nossa modelação. Eliminámos-las. Ok? E portanto, podemos fazer agora, se quisermos aqui, a introdução de novas paredes. Parede resistente, introduzir. E podemos fazer agora umas paredes picando em um ponto, dois pontos, e não há terceiro ponto. Picamos escape. Então, neste caso, como a pessoa define aqui é qual é que é a cota inferior e qual é que é a cota superior. Escreve logo diretamente aqui, como só marcamos então dois pontos, fazemos isso. E também podemos alterar a nossa peça de bloco para um bloco mais leve, portanto um bloco que seja mais pequeno. Portanto, vamos pôr aqui, há pouco tínhamos blocos de 29 para o exterior, por exemplo, vou colocar aqui um bloco de 140, talvez, ou 190 para o interior. Ou então selecionar este bloco, aceitar, ok, e aceitar. Portanto, criei agora um tipo de parede mais fina para as paredes interiores. Vou marcar aqui uma outra parede aqui também, igual, portanto PR8, e faço então aqui uma terceira parede daqui para aqui, que vou chamar PR9, parede resistente 9. Pronto, e então temos esta parede aqui, vai só até a cota 0, portanto vai dar menos 300 a 0. Então só tem então um nível. O que eu fiz aqui foi marcar paredes sobre uma planta, aquelas que me equivoquei, nesta aqui. Esta vai até a cota menos 300, que é a cota lá de baixo. Okay? Pronto, cá está. Temos então aqui as paredes introduzidas, cada uma a ir até à altura que era suposto. Pronto. Agora, se quiséssemos calcular esta estrutura, vamos então agora analisar a parte de cálculo também. Okay, unir aqui.
Então, se quiséssemos agora calcular esta estrutura, a receita de cálculo do tricalc, aquilo que nós vamos sempre verificar antes de calcular, será sempre verificar as preferências do programa, em que vocês podem estabelecer qual é que é a regulamentação que vão utilizar, e aqui, no caso de Angola, é uma situação bastante particular. Vocês podem, a nível de regulamentação local, utilizar o RSA e o REBAP, que é a regulamentação base do país, mas por vezes encontram casos de clientes estrangeiros que vos pedem a sua comprovação também pela sua regulamentação. Por exemplo, pode haver clientes, por exemplo, americanos que queiram que vocês verifiquem a estrutura pelas duas regulamentações, pelo RSA, mas também, por exemplo, que verifiquem pela norma americana, a norma ASI. Aqui está. Se porventura tiverem necessidade de verificar também por Eurocódigo, também poderão verificar por Eurocódigo a estrutura. Mas, obviamente, que a mais corrente para Portugal, para Angola, será a portuguesa. Portugal, RSA Rebab. O RSA Rebab sabemos que é algo incompleto em relação a algumas situações que foram desenvolvidas noutros Eurocódigos ou nas normas ASI americanas. Por isso, esta regulamentação portuguesa utiliza RSA Rebab naquilo que está definido e em tudo o que está omisso faz complemento com Eurocódigos e com outras legislações que sejam válidas e que complementem a informação. A nível também dos botões, em Angola também já se começa a trabalhar já com os Cs, mas ainda é muito tradicional que se trabalhem com os botões Bs, o B30, o B25, etc. Portanto, chama a atenção, se quiserem trabalhar com os botões B, devem desligar esta opção de utilizar a nomenclatura segundo o Eurocódigo, porque se ativarem esta opção, o programa vai fazer a utilização dos botões como classes C. Okay? Dependente dos fornecedores de botão que utilizem, e da classificação, mas se utilizarem Bs, desligam esta opção, ou Cs, caso não necessitem. Em termos de gama de varões em Angola é muito similar aos varões portugueses, com exceção também, como em Portugal, do diâmetro 14 não existir em Portugal, também em Angola é pouco frequente dele existir, salta-se logo do 12 para o 16. Portanto, a gama de varões que está aqui na métrica de Portugal é aplicável também para os projetos para a Angola. E portanto, estes são os parâmetros principais que devem rever aqui. Se porventura estiverem a trabalhar para um cliente, imaginemos que americano, e o cliente americano vos exige também o projeto em inglês, ou estão a trabalhar, por exemplo, num país mais para o norte de África, ou um país africano que utiliza o idioma francês, podem fazer o vosso projeto da estrutura em português, trabalharem sempre em português, e na altura de impressão, antes de imprimirem, mudam o idioma do programa para o português, para o francês, para o inglês, para o espanhol, para o idioma que necessitarem. E desse modo, quando saírem as listagens e saírem os desenhos, vêm todos os textos alterados para o idioma selecionado. Portanto, isto é uma dica para se tiverem necessidade de apresentar o projeto na língua nativa de algum cliente. A nível de verificação de geometria, vamos verificar se a estrutura tem algum erro e, portanto, com isso, vamos então preparar a estrutura para o cálculo. Ok? Detectou-me aqui uns quantos nós perdidos, portanto, o erro que ele detecta aqui na listagem é de que pede para que se renumere a estrutura, portanto, vamos fazer isso. Geometria, renumerar, geometria, reordenar, e vamos com isso verificar novamente a geometria, a ver se ficou solucionado o aviso que estava a ser dado. E ok. Temos só aqui um aviso de viga com altura inferior que a mínima. O programa acha só que aquela viga que ali está, em relação ao vão que tem, poderá não estar a cumprir com o critério de altura mínima. O que eu fiz aqui foi, coloquei nas ligações das lajes com as paredes, vigas de betão de 30 por 30. Tinha aqui esta designação aqui feita para ser tipo um lintel de distribuição de rigidificação da laje em ligação com as paredes. Mas se não quiserem aplicar, também podem fazer uma situação. Eu, por exemplo, vou aplicar ali uma chamada viga de laje fictícia, ou seja, uma viga de laje que deixa de ter necessidade de aplicar a secção, por exemplo, vou aplicar aquela viga ali como fictícia. Portanto, coloco aquelas vigas ali como fictícia e, portanto, o programa não vai necessitar de colocar ali nenhuma secção. Aqui no PCMac não pus laje, estou agora a verificar, vou só pôr aqui a laje que falta aqui em cima. Igual lá de baixo, só reduz as cargas, a dizer então que é uma laje de cobertura. Nome, laje, por exemplo, de esteira, laje de esteira. Pomos uma carga, por exemplo, no revestimento, vamos pôr só 0,8 e a sobrecarga de utilização vamos só pôr só 1. Vamos então introduzir aqui não acessível. Okay. Vamos então introduzir aqui esta laje e marcamos então aqui o contorno da laje. Ok. Agora, se quiséssemos então avançar com, já agora por aquela fictícia também, viga de laje fictícia. Ok.
Só para exemplo, que é para mostrar que se quiserem colocar barras, podem colocar lá secções ligadas. Se não, põem só a laje agarrada à parede sem mais nenhum elemento rigidificador. A vantagem deste tipo de estruturas de paredes será realmente esta questão de poderem então fazer várias paredes num só, toda a estrutura suportada em paredes. Agora, se quiséssemos fazer aqui o cálculo desta estrutura, podemos ver aqui a nível de ações, as opções de cálculo. Estas opções de cálculo, não só para a estrutura, mas para qualquer tipo de estrutura, por exemplo, para Angola, o sismo é uma situação que, por norma, não é aplicável em Angola, porque não há registros históricos que tenham a informação de ocorrência de sismos, nem sequer muitas vezes até de monitorização da atividade sísmica. Portanto, a maior parte das estruturas não será obrigatória porque não há espectro definido para esse país. Obviamente que, digamos que por responsabilidade dos técnicos, muitas vezes verificamos que os técnicos chegam a fazer análises sísmicas para edifícios de maior responsabilidade, os hospitais, os edifícios públicos, na eventualidade de, na ocorrência de um primeiro sismo registrado em Angola, que digamos que haja segurança para esses edifícios principais de maior responsabilidade ou de maior dimensão. Portanto, não existindo legislação obrigatória para sismo, na generalidade das estruturas não se considera. O vento, também o país de Angola é um país que tem muito pouco vento e, portanto, também os registros de vento que existem dão velocidades médias anuais bastante baixas e, portanto, que muitas das vezes em estruturas de betão é dispensável quase a análise do vento e também nas estruturas metálicas também é uma ação pouco condicionante. Mas isto também tem a ver com a zona do território. Há zonas mais ventosas, zonas menos ventosas, mas existe, portanto, registros de velocidades bastante baixas de vento a nível dos registros anuais que se têm verificado. Portanto, é uma situação de que, ao considerarem vento, para o vosso cálculo de estruturas, devem de ter atenção para a zona geográfica onde vão estar a fazer o projeto, que registros é que existem de ventos médios e máximos, e se calhar corrigirem os valores do que o RSA define para esse efeito, para entrarem mais em conta com essa realidade local. Portanto, não valerá a pena sequer estarem a sobredimensionar uma estrutura se nos últimos 20 anos não houver registros de ventos acima de uma determinada velocidade. Portanto, atenção também a essa situação no dimensionamento para Angola, que obviamente será a sobredimensionar estruturas, caso estejamos a dimensionar para ventos que não existem no país. Portanto, são duas ações importantes a ter em consideração, mas que, para a realidade angolana, poderão não ser tão condicionantes. Portanto, especialmente o sismo, que não é obrigatório. A nível de cálculo, as combinações são feitas de acordo com a regulamentação escolhida. A única coisa que é necessário definir para o utilizador serão os coeficientes de segurança e de combinação para cada tipo de ação que se queira. Neste caso, estou a usar os precisos do RSA para um edifício de habitação, 04, 03, 02. E a nível de coeficientes de segurança, também podemos aqui então fazer essa configuração. Ao nível de definição de ações, podemos aplicar aqui nesta estrutura ações de vários tipos. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou chamar aqui, por exemplo, esta cota desta laje. Vamos dizer que, até posso aqui fazer uma situação importante que faria aqui falta. Vamos dizer que isto aqui é um terraço acessível. Este terraço que eu vou aqui marcar é um terraço acessível. Ok? E vamos aqui só fazer então a introdução de uma abertura para circulação. Introdução de abertura. Ok? Aqui. Nesta parede. Vamos rebater com a anterior para que fiquem então alinhadas até as portas de acesso ou as aberturas. Ponho aqui até ao lado aqui, mais ou menos com a mesma dimensão. Ok? E agora, esta parede que aqui está levou aquela abertura para fazer aqui acesso a esta zona. Agora, sabendo que num terraço devemos considerar uma faixa de 1 metro com uma sobrecarga de 5 e que nós na laje apenas consideramos uma sobrecarga de 2, como é que eu resolvo essa situação? Por exemplo, eu vou marcar aqui uns pontos que me definam então uma margem de uma banda de 1 metro, 1 metro de tamanho. E então vou marcar então 1 metro deste nó, 1 metro deste nó, 1 metro deste nó, 1 metro deste, neste caso aqui ao contrário, é menos 1 metro, menos 1 metro, este aqui, e este aqui. E aqui à frente, na outra zona que falta, podemos também fazer o mesmo, também uma faixa de 1 metro. E temos então aqui os pontos marcados. Agora é só introduzir a ação. Geometria, ações, definir uma ação superficial em barras? Não. Em nós também não. Nos planos, no plano da laje. Uma ação superficial em planos,
E vamos dizer que permanente não queremos alterar nada. A sobrecarga sim. A laje tem 2, eu quero colocar mais 3. Porque mais 3 sobrecarga com os 2 que a laje até faz os 5 que eu quero aplicados aqui nesta banda de 1 metro de tamanho. E portanto cá está então a banda desenhada. Pronto. Fica então ali registado. Naquela zona a sobrecarga tem um acréscimo de 3 kN, que faz então os 5. Aqui, por exemplo, vou deixar aqui uma viga 30 por 45, aqui nesta viga central. Aliás, tem lá uma parede por baixo ou não? Pus lá uma parede. Ia dizer que não tinha lá parede, afinal temos lá uma parede naquele sítio. Vou então tirar dali aquela viga, deixá-la também como fictícia. Laje, viga de laje, fictícia. Ok. Pronto, temos então aqui a estrutura definida, com umas ações que aqui introduzimos, por ações, não é normal nas estruturas pormos ações de peso de paredes, porque as paredes são estruturais, portanto é só a estrutura em si. E vamos aqui então, portanto, calcular esta estrutura. Vamos aqui então renumerar, calcular a estrutura, fazer aqui um cálculo automático da estrutura. Podemos fazer o cálculo uma só vez e, neste caso, não vou mandar calcular nada, vamos só ver então o cálculo dos esforços. Depois pede para renumerar a estrutura. Bem, estava com a ideia de fazer o renumerar. Geometria, renumerar. Geometria, reordenar a estrutura. No cálculo de paredes resistentes, estava a esquecer de uma coisa. No cálculo de paredes resistentes, há uma situação muito importante que podem também tomar em consideração, que é o tamanho da discretização do elemento finito. Por defeito, o tricálculo considera discretizações de elementos finitos de 50 cm, mas se quisermos podemos fazer essa alteração da discretização e, portanto, ter uma discretização maior ou mais pequena. Dá para fazer discretizações desde 10 cm até 2 metros. Obviamente que isto está condicionado pelas grelhas, porque o tricálculo vai ter de criar um elemento finito que acompanhe as grelhas de cálculo das lajes. Portanto, vai ter de fazer essa compatibilização toda automática. Vamos fazer então aqui o cálculo automático, uma só vez. Diz-me para verificar a geometria, aquela uma coisa que me escapou. Vamos lá então, geometria, verificar. Portanto, o programa avisa-nos de tudo o que possa estar a ocorrer na estrutura. Afinal, temos aqui a geometria correta. Portanto, agora sim a calcular. Portanto, cá está. Estamos então a fazer a modelação de uma estrutura que tem muitas vantagens de execução para o país de Angola, em que se utiliza somente paredes de blocos com lajes, sem recurso a cofragens para pilares, para vigas, portanto faz uma montagem única. A laje aqui aplicada poderia ser também do tipo aligeirada, não era obrigatório que fosse uma laje maciça. Portanto, poderíamos também fazer aqui a interação de laje aligeirada com o resto dos elementos. Se formos, por exemplo, aqui nas paredes resistentes, o programa tem aqui a possibilidade de fazer então também ver aqui o desenho. Vamos aqui ver o desenho. Por exemplo, temos aqui a planta de fundações. Ok? Temos aqui já também desenhado, se quisermos ver aqui nos planos, o plano de uma parede, por exemplo. Esta parede aqui que fizemos, ou a parede A1. Cá está. E esta parede aqui podemos também fazer qualquer corte em qualquer direção. Vamos marcar aqui um corte, por exemplo, aqui a passar pela abertura. Vou marcar o corte aqui ao lado. Vamos, por exemplo, marcar o corte AB a passar, por exemplo, aqui na horizontal. Daqui, por exemplo, para aqui. Cá está o corte. Agora, nestas paredes resistentes, poderíamos então mandar calcular a pormenorização destas paredes. É que se isto são paredes de blocos, toda a pormenorização pode ser então apresentada. E aqui está ela. Portanto, temos aqui então a pormenorização. Vou mandar recalcular também os cortes. Recalcular os cortes. Vamos aqui ver. Portanto, temos aqui. Temos aqui aplicada a verga número 2. Temos aqui a indicação dos blocos que têm de ser então reforçados e as juntas de betonagem que aqui estão. Juntas de 1 cm de espessura. Portanto, pode-se obviar a perda de travamento da alvenaria colocando a armadura de costura, sendo suficiente colocar esta em cada duas fiadas.
Portanto, temos aqui também todo este detalhamento, ou seja, aqui zonas de reforço que as paredes têm de levar para essa apresentação. Estava só a ver se os cortes também se faziam aqui a apresentação, pormenorização. Agora não estou. Só tirar aqui cortes, eliminar este corte aqui e este aqui. Vou mandar fazer outra vez corte, definir. Ok, meter o corte aqui em baixo. Penso que poderá ter a ver aqui com as opções do desenho, que é de, nas paredes, desenhar as armaduras, os quadros, paredes de betão, paredes de alvenaria, desenhar a pormenorização, desenhar sempre as fiadas pares e ímpares. Ok. Vamos lá ver então aqui o plano 0. Ok, já sei o que é. É aqui. Portanto, temos aqui então a planta com toda a pormenorização da execução. Portanto, todas as peças estão aqui colocadas, estão aqui as zonas de reforço que são colocadas de acerto também. Portanto, todos os elementos estão aqui desenhados na sua verdadeira escala. Portanto, as paredes que estão aqui então pormenorizadas. Ao nível deste tipo de estruturas, é muito usual as estruturas terem depósitos de contenção de águas devido à escassez de abastecimento. Por exemplo, neste nosso edifício, se quiséssemos colocar aqui agora uma zona de reservatório, poderíamos fazê-lo. Por exemplo, vamos fazer aqui, temos aqui um reservatório a colocar aqui em cima. Pronto, podemos chegar aqui, parede resistente, introduzir aqui uma parede resistente. Marcamos então aqui a parede resistente no contorno pretendido. Vou dizer que esta parede resistente tem este depósito vai ter uma altura, por exemplo, de 1,80 m. Ok? Portanto, ou seja, 4 m, fica 3 metros mais 1,80 m fica em 4,80 m. Vou mandar criar esta parede. Esta parede aqui vai arrancar então sobre, vou chamar aqui que é o tanque 1, vai arrancar sobre a outra parede. Portanto, a sua condução de apoio será livre. E vamos dizer que esta parede aqui é uma parede em betão, com uma espessura, por exemplo, de 20 cm. Ok, vamos então criar esta parede. Vamos criar aqui uma segunda parede, tanque 2, tanque 2, ok, e vamos criar aqui uma terceira parede, tanque 3. Tanque 3. Esta aqui é tanque 4, esta aqui. Ok. Então, temos aqui as 4 paredes criadas. Obviamente que este depósito, muito provavelmente, levará uma tampa, ou seja, terá de levar uma laje em cima, não será um depósito aberto. Portanto, será um depósito para guardar água. Esta tampa pode ser feita então com recurso a uma laje maciça. Portanto, vamos pôr aqui também uma laje maciça no topo destas paredes. A introdução das lajes faz pelo método que já vimos até agora. Vamos aqui fazer laje, introduzir maciça. Vamos dizer que é uma laje que leva somente as cargas do peso dela, um revestimento muito baixo e uma sobrecarga também de utilização 1. Pomos aqui então também da grelha de cálculo e a estrutura da laje, para uma laje, por exemplo, de 16 cm. É uma laje relativamente pequena e com pouca carga. Vamos então marcar esta laje aqui só na zona do tanque. Agora, o que é que o tanque tem de especial em relação ao resto da estrutura? Bom, o facto de ter líquidos no seu interior. O que é que esses líquidos geram para o comportamento da estrutura? Estes líquidos vão gerar impulsos nas paredes. E se quiséssemos então só alterar aqui as vigas lajes para fictícias. Okay. Então, e se quiséssemos então fazer a colocação desses impulsos, como é que isso seria feito? Seria uma ação. Essa ação, víamos aqui ao definir, e podíamos então aplicar a ação de impulso de terrenos e fluidos, que neste caso seria uma ação não de terreno, seria uma ação de impulso. Podíamos dizer qual é que era a cota. O depósito vai até a cota 4,80, vamos dizer que ele cheio, o máximo que chega é a 4,50. E a densidade da água é esta que aqui está. Será uma ação permanente ou uma ação de sobrecarga? Eu vou então entrar com uma carga permanente, aquela carga no edifício. Podemos então ir lá à respectiva cota, à cota 300. Vamos lá aqui chamar a cota 300.
ações, definir, e vamos então aplicar esta ação de impulso aqui. Portanto, apliquei então o impulso e vê-se então o impulso aplicado, neste caso vou aplicar aqui nesta parede, o impulso aplicado do lado dentro para o lado de fora. Podemos aqui aplicar também nesta parede e vemos a mesma coisa, o diagrama triangular vermelho aplicado do lado dentro para o lado de fora. E vamos agora aplicar nas outras restantes, alterando aqui só o sentido. Esta aqui, também do lado dentro para fora, e esta aqui também, neste caso pelo contrário, esta aqui é do lado de dentro para fora também. Ok. Então estão os impulsos considerados. Também a água entra como uma carga aqui sobre esta laje, só sobre aquela zona. Outra vez então como uma ação superficial naquele local. E aquela ação poderá entrar, por exemplo, como permanente ou como sobrecarga naquela laje. Escolhemos então qual é que é o tipo que ela tem. Por acaso aqui estou-me a enganar, estou-lhe a pôr 3, não, será uma ação de sobrecargas, por exemplo, pôr de 1.5, ou seja, 15 kN. Uma carga de 15 kN, que é de 1,5 m de água aplicada naquele local. Então, densidade da água, sensivelmente, dos 10 kN por cada metro. Okay? E temos então ali a azul a carga superficial. Agora, há outro efeito importante, que é a durabilidade da estrutura. Estas lajes que aqui estão, estas paredes, como é que vão ser tratadas a nível do controle da fendilhação? Porque contendo líquidos, têm de ter um controle de fendilhação muito apertado e, além disso, têm de ter também uma, digamos, uma densidade de armaduras de acordo com essa condição em questão. Então, quer as lajes maciças, está aqui, no separador de vários, tem aqui, controle de fendilhação, porque está um ambiente muito agressivo, e poder dar essa condição só para a laje que está lá em cima. E temos também para as paredes resistentes a mesma condição. A parede resistente tem uma particularidade, é que a nível desta atribuição, desta condição de abertura de fenda, pode ser dada, portanto, a abertura de fenda de um lado diferente do outro, ou seja, posso pôr que uma fachada da parede tem uma abertura de fenda de 0,1 e que a outra fachada da parede, a fachada oposta, tem uma de 0,3. O que quer dizer que a zona está em contato com a água tem um controle de abertura de fenda mais denso do que a outra. A nível de armaduras, nas paredes resistentes também podem aqui identificar para a parede de betão as armaduras mínimas e máximas autorizadas, separações mínimas e máximas autorizadas, se permitimos ou não permitimos que o programa coloque estribos para resolver problemas de transverso, e a nível das paredes de peças, no caso as paredes de peças de blocos que ali estão, podíamos definir também quais é que eram as armaduras, no caso de termos colocado as nossas vergas em betão, as armaduras autorizadas, em recobrimentos delas, também estribagens, se fosse o caso, e nas paredes armadas permitimos colocar armadura de juntas horizontais, armaduras verticais também nas paredes, que é possível também o programa dimensionar armaduras verticais em paredes, para paredes de blocos de betão ou termoargila, e minimizar as armaduras, ou seja, tentar colocar o mínimo possível de armaduras de diâmetros maiores e menor quantidade de varões. Para as sapatas das paredes, também se aqui dimensiona qual é que é a armadura e o tipo de sapata que vai ser aplicado para estas paredes também. Comparação ao derruamento e deslizamento, se assim também for o caso. Pronto, vamos então ensaiar agora a estrutura com um novo comportamento. Vamos então agora cálculo automático, agora com esta nova zona que ali está. Por acaso há aqui uma situação que eu não referi, mas que é uma vantagem muito importante do programa. Esta parede que aqui está, por acaso, não sei se tem enfiamento por baixo, acho que não tem. Vamos confirmar aqui, ou tem. Tem, por acaso tem enfiamento por baixo. Todas as paredes por acaso estão apoiadas por baixo, mas se arrancassem por cima da laje, era possível considerar que, se arrancassem sem parede por baixo, até posso fazer aqui uma situação, parede eliminar, vou apagar esta parede que aqui está, vou dividi-la em duas, modificá-la, vou dividir em duas paredes, cotas, duas paredes, e vou então eliminar uma delas, parede eliminar esta aqui. Portanto, deixei então a parede de cima sem nenhum suporte por baixo, ou seja, a parede está sobre a laje, não tem mais nada por baixo de suportar. Ou seja, esta parede de betão que aqui está, esta parede aqui, ações, não desenhar as ações, ações, não desenhar as ações, ok? Esta parede que aqui está é uma parede que arranca acima da laje, então como tal é possível modificá-la e dar-lhe essa indicação de que, apesar dela ter esta rigidez,
eu posso chegar a dizer a parede arranca sobre um elemento que está sujeito à flexão, ou seja, a parede tem início sobre um elemento que pode fletir. E, portanto, cá está, então, uma redução da rigidez plana da parede para acompanhar a flexão do elemento de suporte. Portanto, que é um ajustamento da rigidez da parede à condição real a que ela está a ser submetida. Vamos, então, mandar calcular aqui esta estrutura, agora nesta configuração, com o depósito no topo do edifício. Falta-me aqui verificar alguma coisa na geometria. Vamos lá, então, ver o que é que o programa assinala. A parede sem apoiar e parede resistente sem apoiar. Ok. Isto acontece porque a condição de apoio destas paredes que não têm continuidade para baixo, modificar, é standard e deve ser definida como condição de mola, em que todos os valores da mola serão 0. Portanto, o valor mais próximo de 0 possível. Ok? Ok? E ok. Vamos lá então verificar, a ver se ficou solucionado. Ok, está aqui mais uma parede que me escapou. Qual é que é? Aquela além também. Parede resistente, modificar. Ok, mesma situação. Ok. Vamos então avançar para o cálculo. E agora estamos a ensaiar a estrutura com a principal diferença. Temos eliminado uma parede de suporte e temos agora também um depósito de líquidos no topo do edifício. Estes depósitos podem ser considerados em qualquer zona estrutural. Podem ser circulares, podem ser retangulares, podem estar integrados a meio do edifício, haver mais que um pelo edifício. A designação e a forma de trabalho será sempre a mesma. Temos aqui a estrutura calculada. Podemos, por exemplo, analisar aqui a indicação, por exemplo, dos gráficos de tensões. Ou os gráficos, nesse caso, vamos ver, por exemplo, aqui os deslocamentos da laje, por exemplo, o deslocamento vertical da laje, por estar os limites últimos e envolvente mínima de esforços. Então, temos aqui então a deformidade da laje. Temos aqui cerca de 0,22 cm nas zonas azuis escuras. Cá está. Estamos aqui a ver. Podemos também aqui ver no piso de baixo, no plano 0. Ok? Tirar aqui o de cima. Cá está no plano 0. No plano 0 temos cerca de 0,20. Portanto, são deslocamentos muito baixos. O que leva a crer, em primeiro lugar, temos uma laje sobredimensionada. Portanto, podemos muito provavelmente baixar a espessura da laje porque não precisamos de tanta espessura como aquela que ali colocamos. Estas paredes que aqui estão a trabalhar também podem ser analisadas. Por exemplo, posso chamar aqui uma vista global da estrutura e, por exemplo, analisar aqui o gráfico também, por exemplo, de deslocamentos e relações, esforços. No caso das paredes, vamos analisar, por exemplo, aqui antes a tensão nos elementos finitos da parede. Tensão normal vertical nas paredes máximas. E temos agora aqui a análise de tensões. Vamos aqui chamar só uma das paredes para melhor visualização. Portanto, cá está. Vamos rebater isto no ecrã. Portanto, temos aqui então o andamento das tensões no elemento finito das paredes. Cá está esta abertura que aqui está. Aqui outra propagação de outra abertura. Portanto, temos aqui esta representação. Vamos aqui ver uma parede com mais aberturas. Esta aqui da outra fachada que aqui tínhamos, que também, portanto, deverá ter mais informação para vermos. Vamos aqui chamar esta parede aqui do fundo, rebatê-la. Cá está. Tensão normal vertical da parede. Portanto, temos aqui essa informação. Agora, ao nível do detalhamento destas paredes, agora já está tudo agora também realterado a nível dos nossos desenhos. Vamos mandar ver aqui o desenho deste plano. Vamos aqui recalculá-los. Portanto, cá está. Temos então o nosso plano, que não calculei as armaduras da parede, mas posso calcular já agora. Cálculo, parede resistente, calcular todas as paredes. E desta forma podemos passar a ver aqui também as armaduras da parede de betão lá inserida no nosso edifício. Este modo de paredes resistentes em betão pode ser utilizado também para fazer o cálculo de paredes de caixa de elevador, caixas de escadas. Portanto, qualquer parede estrutural em betão armado pode ser modelado com este módulo de parede resistente. Portanto, estamos aqui a ver agora
já sai aqui com o cálculo feito das paredes, além de sair o detalhamento das paredes, já vem aqui a marcação deste varão 6, deste varão 3, que aqui está marcado em baixo. Identifica, portanto, os reforços aqui a aplicar. Esta tabela está sobreposta, vamos mover aqui a tabela para o lado. Portanto, cá está. Temos aqui então os varões que são colocados, afastamento, o número, comprimentos, ancoragens, portanto, a informação relativamente aos varões de reforço são para ser colocados nas paredes. Agora, como o cálculo está feito, cá estão as zonas que têm de ser reforçadas destas paredes. Cá está. Aqui na nossa parede de betão, vamos aqui, por exemplo, mandar ver também na parede de betão. Vamos aqui chamar, por exemplo, o plano, por exemplo, estamos aqui a ver o PR2, vamos chamar aqui, por exemplo, um destes aqui, últimos, este aqui, por exemplo. Este aqui tem, aqui, mover aqui as tabelas, tirá-las daqui de cima. Ok. Pronto, cá está. Temos então aqui os varões colocados no contorno da parede, vemos aqui também as armaduras verticais das paredes de blocos. Temos aqui o desenho com os varões identificados com os números e onde é que têm de ser colocados. E aqui já aparece também aqui a armadura da parede restante. Esta designação aqui, N3, é o varão número 3, 10 ferros 25 numa face, N3, 10 ferros 25 noutra face, está também aqui identificada por causa do número de varão. Varão 1, varão 2, varão 3, varão 4, varão 5, todos os varões estão aqui, está aqui tudo com o mapa de montagem. No entanto, é possível também sair aqui com desculpa, resultados, armaduras, opções. É possível sair aqui também com a tabela de armaduras com o desenhar das formas, para que saiam também as formas dos varões para corte e dobragem destas peças. Portanto, o comprimento dos varões, de corte e dobragem a utilizar. A nível de cortes, posso também fazer aqui um corte nesta parede, por exemplo, corte AB, marcar aqui um corte e visualizá-lo aqui o corte que fiz da parede. Portanto, e vemos aqui então as armaduras por cada face da parede. Portanto, cá estão elas. E as armaduras de canto que também são aqui colocadas também, de reforço de fecho de bordo de parede. Estas paredes de betão têm uma particularidade que foi uma grande novidade, que podem consultar no nosso site, uma das novidades das últimas versões, que é a possibilidade das paredes restantes serem calculadas de uma outra forma. Então vamos aqui ver. É que a parte dos reforços. É possível então definir que a armadura das paredes possa levar uma armadura de base, que foi aquela que nós aqui definimos inicialmente, mas pode também levar reforços. Estes reforços podem ser colocados então nos reforços verticais e estribos nas zonas laterais da parede, que não estejam unidas a outras paredes de betão. É uma opção interessante se cá for uma caixa de elevador. Aqui as paredes aqui de um tanque nunca estão não unidas a outras paredes. Reforços verticais na zona superior da parede. Não me parece que esta parede de tanque precise de reforços em cima, se calhar que precisa mais de reforços em baixo. Então vou permitir que coloque reforços na parte inferior. E o programa vou mandar ter OK. E então vou fazer só aqui uma operaçãozinha para comparar resultados, medições de paredes de betão. Vamos lá só verificar se temos aqui as medições do betão armado. Resultados, medições, paredes restantes. Então a parede restante, atualmente, total, paredes restantes, temos aqui total das paredes, a ver se encontro aqui os totais, paredes. Aqui não me está a dar essa informação do total nesta listagem, teria de talvez ir buscar a outra listagem, mas tentar aqui se calhar no relatório de medições de paredes restantes, só medir, ok, elaborar relatório. O princípio da informação será a mesma, mas vamos só confirmar. Vamos aqui. Bom, eu não estou conseguindo agora ter esta informação. Ele está-me a gerar aqui, ainda está a abrir um outro programa de processamento de texto. Ok, só aguardar que este programa abra. Ok, temos aqui as paredes restantes, as medições. Abrir duas vezes isto. Ok, mas pronto, temos aqui em média paredes restantes. Vamos pegar aqui numa parede restante para referência. Pegar aqui, por exemplo, a parede tanque 2. A parede T2 tem em aço 117 kg. Pronto, 117 kg de aço na parede T2. É o que temos aqui. É o nosso valor de comparação. Agora vou recalcular as paredes com a nova opção que acabei ali de indicar. Ok, sair. Vamos então
cálculo, paredes restantes, calcular outra vez. O plano, o T2, que é só o que eu quero calcular. Ok? Vamos então verificar resultados, medições do plano T2. Cá está T2, 117. Portanto, houve uma ligeira alteração, pouco, mas é uma parede também muito pequena, portanto, provavelmente não houve assim também grande necessidade de fazer uma alteração tão grande. Vou só verificar se a nível do reforço, se o programa chegou a ter necessidade de fazer aqui alguma alteração. Vamos verificar. Parede T2. Não, basicamente ele só teve necessidade de colocar só a armadura de base, não foi necessário pôr reforços. Portanto, daí a conclusão que a parede está sobredimensionada. Podemos baixar a espessura desta parede porque nem sequer precisa levar um único reforço. A armadura de base mínima é suficiente. Portanto, se não fosse o caso, o que é que ia acontecer é que para mim ia permitir reforço aqui na parte inferior e a parte superior ter uma armadura menor. Isto está um estudo na nossa página de internet com esta informação, desta novidade, da possibilidade de colocação de reforços em paredes, e nas percentagens de poupança que andam na casa dos 15 a 30% de poupança a nível de armaduras em paredes restantes. Portanto, é uma função muito importante. Aqui vemos pela primeira vez, já apareceram as fundações. Ao contrário daquilo que existe em Portugal, que é um grande problema a nível de fundações para paredes, por causa do sismo, a nível de Angola, como não existe grande ação sísmica, ou não existe ação sísmica, praticamente não há trações nas paredes, não há trações na base inferior, portanto trabalha-se muito à compressão. E por esse motivo, obviamente que as sapatas das paredes dão sempre dimensões bastante pequenas. No caso de Portugal, devido às trações que acontecem com o sismo, muitas das vezes o que nós fazemos é utilizamos lajes de fundação em vez de sapata de parede, o que também tem outras vantagens, outras possibilidades de análise. Mas esta solução direta, como se vê aqui, é uma solução logo final para as estruturas que se podem fazer para Angola. Esta é uma metodologia possível. Temos aqui já as plantas de fundações, com armaduras, com tudo aqui desenhado. É tudo opcional. O que não quiserem podem desligar. Por exemplo, não quero cá as armaduras, posso desligar esta opção. Podemos também, temos aqui então só as paredes desenhadas agora, e com as armaduras marcadas, onde é que elas existem. Cá está. Toda a pormenorização e talhamento das paredes que foram colocadas. Os quadros de varões também, que são aplicados. E, portanto, podemos terminar, estamos um pouco já atrasados em relação à hora, também começámos com meia hora de atraso. Vamos então só concluir aqui com um outro exemplo. Este exemplo, portanto, foi explicativo de um método construtivo. Para Angola também se utiliza muito a construção, também cada vez mais construção metálica, então, especialmente tudo o que é indústria, pela facilidade de transporte, montagem e até da própria mão de obra. Ou seja, quer dizer que a montagem em obra são sempre processos cada vez mais rápidos, quer para light steel framing, quer para estrutura metálica pesada, portanto, são soluções que começam a aparecer com mais vigor. Uma das situações também que acontece é também a questão de casa para todos, e portanto estes projetos de habitação, em que também o light steel framing seria uma opção. Bom, mas de qualquer modo, para gerar estruturas metálicas, uma das melhores funções será a função de nave. A função de nave vai permitir então criar estruturas de nave metálicas. Poderão selecionar aqui um tipo de estrutura. Desta tipologia de estruturas poderão aqui parametrizar os vários itens que podem estar na sua constituição, ou seja, quantos pórticos querem, qual é que é a separação de pórticos. Lá está. Isto é um tema que já foi abordado noutros seminários e noutros webinários desta série, e, portanto, pelo qual já foi detalhado, e portanto eu vou só aqui, digamos, fazer a utilização da função, indicar aqui os vãos, indicar aqui o tipo de asna, se queremos colocar uma asna trabalhada, se queremos colocar uma asna de pórtico simples, como é que queremos trabalhar esta nave. A nível da parte de contraventamentos, em que vãos é que queremos considerar os contraventamentos, podemos ligá-los em qualquer momento. O trical permite fazer que é a consideração de elementos de tirante também nesses contraventamentos. As secções a aplicar. Então vou fazer aqui uma secção mista. Vou, por exemplo, fazer aqui que quero uma cobertura metálica, mas quero os pilares em betão. Ou seja, penso que também já foi feito num webinar anterior um exemplo de uma estrutura toda de nave em betão, com elementos de vigas delta, mas vamos aqui, por exemplo, fazer aqui a aplicação dos pilares, neste caso aqui, em betão e o resto da estrutura em metálica. Vamos colocar aqui uns pilares, por exemplo, de 30, por exemplo, por 50. 30 por 50. Este. Aceitar. E, portanto, ficam os pilares em estrutura de betão.
Aqui, obviamente, não preciso de contraventamentos longitudinais, não tem lógica nenhuma, portanto vou tirar aqui o contraventamento longitudinal. Fica só então a estrutura de pilares de betão com a estrutura metálica por cima. Vamos aqui poder definir também o ponto de inserção, as cargas aplicadas na cobertura, temos aqui sim os seus valores, as cargas aplicadas nas fachadas e também os seus valores. E entramos então na situação do vento. O vento, lá está. Se a estrutura não é para considerar vento, não ligam o vento. De qualquer forma, se quiserem ativar o vento, nem que seja para os valores mínimos ou máximos que já tenham ocorrido naquela zona geográfica, podem então ativar aqui a ação do vento. Se o fizerem a ativação do vento, o que precisam definir aqui é cada direção de vento em que sentido é que vai atuar, quais os dados iniciais que têm de introduzir para esta estrutura, qual é que é a pressão dinâmica, e aqui lá está, foi aquilo que eu chamei logo de atenção de início, atenção aos ventos máximos dominantes nas zonas em que estão a fazer o projeto, porque poderá ser bastante abaixo daquilo que são as pressões dinâmicas que utilizamos correntemente no RSA para Portugal. Portanto, devem consultar se há registros de vento naquela localidade ou nas circundantes para poderem tomar noção de quais valores máximos de vento nos últimos dezena de anos, ou 20 anos, ou 25 anos, para terem essa noção. Portanto, pressão dinâmica, muita atenção a este valor, que deve ser de certeza que corrigido em relação ao valor que utilizamos no RSA por defeito. Vento tangencial, coeficiente de atrito, a aplicar para as fachadas e para os paramentos verticais, barlavento, sotavento, lateral, coeficientes de forma, obviamente que isso depende da forma do edifício, e portanto os coeficientes aerodinâmicos que são indicados de forma, indicados no RSA, poderão manter a sua aplicabilidade. Para a cobertura, mesma situação, os coeficientes de forma para a cobertura e vento interior, se existe vento interior do edifício, se existem aberturas ou se deve ser essa consideração feita também de acordo com os parâmetros do regulamento. A nível de opções, podem aqui definir como é que a carga vai ser distribuída, continuam os elementos ou pontualmente em cima de cada nó de ligação, neste caso continua será mais lógica, e a nível de cada superfície em si, onde reparar que cada superfície tem uma cor diferente, esta é castanha, esta é laranja, esta é verde, tem então aqui a possibilidade de pegar em cada superfície e adicionar então aberturas. É uma possibilidade, fazer em consideração de aberturas em superfícies e não só. Podem também alterar os valores daquela superfície. Aquela superfície pode, por exemplo, estar em condições diferentes das anteriores e, portanto, como tal, poderem aqui fazer então o seu ajustamento dos coeficientes de forma, pressão dinâmica para aquela superfície apenas. Aqui a descrição, ok? E concluir. Está então esta nave criada. Pronto. Esta estrutura está aqui então modelada. Podíamos agora, se quiséssemos, aplicar aqui pontos rolantes, fazer qualquer tipo de modelação, colocação de sapatas, geometria, sapatas e podemos calcular então esta estrutura. Vou usar este exemplo um pouco para falar também de fundações. Vocês, a nível de fundações, pus aqui sapatas. No exercício usámos fundações das próprias sapatas das paredes resistentes. Aqui, por exemplo, a colocação de sapatas isoladas. Portanto, em que podemos aqui então fazer qualquer posicionamento das sapatas. Vou colocá-las centradas com os pilares. Ok. E agora, a nível destas sapatas, poderíamos também caracterizar como é que elas são calculadas. Temos aqui nas opções de cálculo as fundações. Fundações estas que podemos aqui então alterar os critérios de armaduras, as comprovações obrigatórias de regulamento e de regulamento, sim ou não, o tipo de sapata a calcular, a forma da sapata, se será quadrada, será retangular, o tipo de sapata, será piramidal, e também as dimensões em planta. No caso temos colocado lintéis, também podemos dar aqui as condições de cálculo para o lintel fundação, as armaduras autorizadas, bem como os dimensionamentos do lintel. Agora, o que acontece muitas vezes é que existem várias zonas de Angola em que o terreno tem muito má qualidade. Então, se estamos a falar construção para a habitação, para a Baía de Luanda, por exemplo, os terrenos encontram lá terrenos muito maus e na zona próxima ao mar, em que temos de considerar, por exemplo, outras soluções de fundação. Aqui o trical, que vai permitir, por exemplo, a colocação de estacaria, ou laje de fundação, também seria outra opção. Mas neste caso aqui vamos colocar estacaria. Maciços de 1, 2 ou 6 estacas, de 1 a 6 estacas, forma das estacas. Vamos aqui introduzir então aqui num pilar um destes tipos de elementos. Vamos aqui alterar-lhe o seu posicionamento. Geometria, maciço, posicionamento. Vamos alterar aqui o posicionamento em qualquer tipo de excentricidade, com qualquer tipo de posição. Neste caso vou colocar aqui, vamos, centrado, pronto. Ok, cá está. Pus um maciço de 2 estacas. Um maciço de 2 estacas obriga à colocação do lintel. Porquê? Porque ele, no sentido das 2 estacas, tem travamento, mas no sentido da outra estaca não tem. E, portanto, podia partir as estacas por estar, então, desviado. Reparamos que o programa fez o acerto do lintel ao eixo do maciço.
E, portanto, temos aqui essa situação também já tratada automaticamente pelo programa. Esta situação ocorre porque temos o pilar desviado da barra que o define e, portanto, o programa fez o acerto para essa situação. Para calcular estes maciços, o programa pode permitir calcular não só maciços de estacas perfuradas in situ, mas também cravadas pré-fabricadas, em que a capacidade de carga da estaca do terreno pode ser aqui editado, portanto, os terrenos estão a ser aplicados. Os terrenos podem os terrenos podem ter características de resistência por ponta ou lateral, portanto, podemos trabalhar então ver aqui o gráfico nessa situação. Vou aqui abrir o gráfico, por exemplo. Portanto, temos aqui então as capacidades. Em forma gráfica, a informação está ali na listagem. Este, por exemplo, só tem atrito lateral, não tem por ponta, mas podemos também entrar em consideração com isso. Considerar atrito negativo também. E a nível de cálculo de estaca, também a própria execução da estaca pode entrar em cálculo, que é a estaca não ser vertical na execução, ter até 3% de inclinação, a posição da estaca não ser exata e, portanto, haver variações de centímetros em relação à sua colocação da posição da estaca, a encurvadura da estaca, portanto, tudo isso pode ser tomado em cálculo e o programa vai calcular quer a estaca, quer os maciços, para as condições que forem indicadas. Atenção que o Trical calcula mesmo a estaca, não calcula só o maciço. A nível destas armaduras, o programa vai calcular as estacas in situ, os maciços, os esforços adicionais também são considerados de proximidade de outras fundações, de transporte das estacas. Às vezes, nós sabemos disso que no pré-dimensionamento, no pré-fabricação de estruturas, muitas vezes as fases de fabrico são as mais críticas e de transporte, e cá está um exemplo de uma estaca em transporte, poderia ser a situação crítica para o seu dimensionamento. E ao fazer o cálculo desta estrutura, cálculo automático, fazer o cálculo uma só vez, das fundações também, calcular aqui os maciços também, vamos verificar aqui o dimensionamento. Ok? Portanto, pela primeira vez apareceram então os maciços de encabeçamento e as fundações. Aqui estas fundações, vou só aqui verificar uma coisa, opções de cálculo das fundações, só verificar aqui uma situação. Ok. Aqui o maciço já aparece pela primeira vez com as estacas e se formos ver o desenho dele, armaduras de maciço, cá está. Aparece então o dimensionamento do maciço e o dimensionamento da estaca. Portanto, que aparece aqui identificada e aparece aqui a tabela de varões de execução. Esta tabela de varões é sempre opcional, se não quiserem podem desligá-la em qualquer momento a sua representação também. Para finalizar, em termos de construção e em termos de fundações, existem outros tipos de fundações que podem ser aplicados. Por exemplo, eu vou fazer aqui só uma nova estrutura para fecharmos então a explicação. Angola. E vamos fazer então aqui uma estrutura pelo outro método, o método de rede. Vamos imaginar que vamos fazer aqui um edifício, por exemplo, com 5 pisos, 6 pisos, pronto. Vou pôr piso de 3 metros. Pronto, aqui uns quantos pisos. Colocar aqui, por exemplo, aqui vãos de 4 metros, vãos de 6 metros, vãos de 5, vãos de 4, numa direção. Um vão de 4 metros, um de 4 metros, um de 5, noutra direção. Vamos mandar gerar isto. Vamos mandar gerar aqui uma rede para gerarmos aqui um pequeno edifício, só para termos aqui alguma volumetria. Mas vamos dizer que este edifício aqui é um edifício que é enterrado. Ou seja, temos 2 pisos enterrados, depois então é que temos o resto do edifício considerado. Eu vou só colocar aqui umas lajes, vou fazer aqui só a introdução de algumas lajes. Laje, introduzir uma laje maciça, por exemplo, laje maciça 1, carga permanente sobre a laje, sobrecarga de utilização e espessura da laje. Vou aqui alterar também da grelha de cálculo, só para o cálculo ser mais rápido. E vamos então introduzir esta laje. A introdução, vou fazê-la marcando então os pontos que definem o perímetro da laje. Ok, vou só aqui modificar uma coisa, modificar o tamanho da laje. Ok. Ok, e agora esta laje aqui quero copiá-la para os restantes pisos. Portanto, vou só fazer aqui o copiar esta laje para aqui. Desculpa. Copiar esta laje para aqui. E colá-la aqui,
colá-la aqui. O que eu estou a fazer no teclado, o atalho teclado, cortar, de copiar e colar. E portanto temos aqui então as lajes introduzidas. Agora, a estrutura está aqui introduzida, mas não temos cá pilagem, não temos secções em pilagem em vigas. Se quisermos, vamos fazer aqui, por exemplo, uma estrutura de uma laje fungiforme. Vamos fazer tudo isto aqui em laje fungiforme. Por acaso, fazer aqui laje barra eliminar. Barra eliminar e vou, portanto, apagar as vigas. Portanto, fico só com as lajes. Ok, fiz barra eliminar, apaguei as vigas todas. Podia também ter feito aqui nos filtros de visualização. Desligava os pilares, ficava só com as vigas. Agora há aqui uma questão, que é o pré-dimensionamento destes pilares. O Tricalc tem uma função automática de pré-dimensionamento das secções, em que eu posso automaticamente pré-dimensionar a estrutura. Ou seja, secções pré-dimensionar automático. Com base nas cargas verticais, o programa foi calcular o tamanho dos elementos. Podemos aqui observar, por exemplo, aqui um pilar central, por exemplo. Reparemos que a secção começa cá em cima com 25-25 e vai aumentando 25-30, 30-30, portanto foi a secção final com que chegou aqui em baixo. Portanto, temos aqui então estas variações. O salto de variação pode ser feito por nós, para nós decidirmos que secções é que queremos que o programa autorize, se autorize utilizar para estes pré-dimensionamentos. Agora, vou só aqui então verificar a geometria, ver se aqui há algum erro. Geometria, verificar. Ok. E também, outra coisa que se pode fazer é também dar estes critérios de pré-dimensionamento, ou seja, quando o programa faz o pré-dimensionamento, que opções é que são considerados. Portanto, por exemplo, pilares lá de mínimo 25, por exemplo, as vigas lá de mínimo 25, por exemplo, posso trancar essa altura, por exemplo, a 50 e o programa vai ter de respeitar esta condição para fazer o pré-dimensionamento. E agora vamos fechar então a explicação só com um último tema a nível de fundações, que são as paredes de contenção. As paredes de contenção periférica, basicamente, é uma solução que, para toda a zona central de Luanda, pelos dificuldades de estacionamento e para as zonas cidades principais, cada vez mais há essa preocupação, como existe em Portugal e próprios regulamentos assim o obrigam, há necessidade de fazer muito estacionamento para evitar o congestionamento à superfície. E então existe aqui a possibilidade, na parte de muros, de introdução de paredes de contenção. Vamos dizer que este edifício tem, por exemplo, 2 pisos para cima, mas tem 3 pisos para baixo. Poderíamos fazer isso. Indicar que estes 3 pisos que aqui estão, 1, 2, 3 pontos, definem então aqui uma parede. Estas 70 paredes permite definir então se as paredes são paredes de estacas, de betão, paredes de betão ou paredes de estaca-prancha. Fazer uma parede de betão moldada, podemos aqui caracterizar os materiais que aplicamos, indicar a cota superior, cota inferior, alterar qualquer um destes dados. Podemos definir também aqui os tipos de terreno que são aplicados, podemos ter um extrato único ou podemos adicionar mais extratos. Por exemplo, temos aqui o extrato, por exemplo, em que a cota superior é a cota, por exemplo, 7 metros, em que é um extrato, por exemplo, que é uma areia semidensa. Pronto, temos este tipo de extrato naquele local. Por exemplo, uma areia semidensa, aceitar, e fica então ali areia semidensa. Vamos então aceitar e ficamos então com 2 extratos. Um extrato até a maturidade da cota, outro extrato, outra cota em diante. Depois podemos definir então as fases de execução. Neste caso é só uma fase de serviço, mas eu não posso chegar aqui, gerar automaticamente as fases e, portanto, com isto temos então aqui o programa identificar as fases que nós pretendamos. Ou seja, adicionar uma fase nova, editar, podemos fazer aqui então as várias fases de execução se assim quisermos. Vamos aqui só fazer então aqui adicionar uma fase nova. Só um minuto. Portanto, pus aqui duas fases, neste caso, mas podia pôr aqui outra situação. Já agora vou só fazer aqui uma situação que é... Vamos aqui só fazer então esta alteração. Portanto, temos aqui então a escavação até à cota 0, vou editá-la e vou indicar que quero fazer a escavação, por exemplo, da cota Tardós, até qual é que é a cota de escavação, a Tardós, que vamos utilizar nesta fase. E neste caso aqui, eu vou considerar aqui... Ok... Eu não queria fazer já aqui a fase de serviço, só queria alterar aqui uma situação, só cancelar, por só aqui outra vez a parede. Ok. Fazer aqui a parede com a parede de betão, vamos fazer aqui a parede com os 2 estratos de terreno como tínhamos agora feito. Portanto, quero até a cota aqui 7. Ok, e tínhamos colocado o terreno de areia
semidensa, ok? E agora sim, aqui na geração das fases, por exemplo, vou aqui adicionar uma fase, que é, por exemplo, a fase de... Agora não estou aqui a conseguir pôr aqui a minha parede. Vamos só aqui verificar porque é que ele não está aqui a reconhecer as lajes. Geometria verificar. Ok. Apenas avisos, não temos aqui nenhum erro. Também se corrigem de uma só operação. Acertar aqui o posicionamento das vigas com os pilares. Geometria, muros, introduzir parede de contenção nestes 3 níveis. Ok. Parede. A espessura da parede, comprimento do módulo, cota superior, cota inferior. A cota superior da parede é a cota 9 metros, a cota do terreno é a cota 9 metros, a cota da escavação vai até a cota 0, que é a cota de baixo. Tem uma ficha de encastramento de 4,5 metros. Depois vamos aqui caracterizar então se é nível freático ou não é nível freático também no terreno, além dos tipos de terreno. E se o terreno também se é inclinado. Podemos caracterizar aqui também as fases de serviço. Que agora não estou a conseguir aqui fazer a identificação das lajes nesta fase. Bom, de qualquer forma vou avançar. Faltaria aqui só pôr aqui as lajes para eu poder fazer não só uma escavação única, mas fazer vários níveis de escavação. Uma por cada piso ou com colocação depois aqui com a possibilidade de... Ok. Okay. Que seria a possibilidade, por exemplo, de colocar em cada fase aqui a colocação de elementos de travamento da parede, prumos ou ancoragens. Portanto, era possível depois então fazer esta aplicação também. E a nível depois de cálculo, era possível então também fazer digamos, a colocação da viga de coroamento. Definimos aqui a altura da viga de coroamento e ele fará depois o cálculo dela. E desta forma integraríamos, portanto, parede de contenção 1 e integraríamos então a parede no cálculo da estrutura. Bem, para lá temos aqui algumas informações. Não serão ações pertencentes à estrutura do coramento e depois não te pus aqui essa opção ligada, que é de introduzir as ações no coramento vinculadas à estrutura. Ou seja, quer dizer que o programa automaticamente detecta as cargas que a estrutura traduz e as lajes não foram consideradas no cálculo da parede, exatamente porque eu não estava aqui a conseguir fazer, mas acho que geração automática de fases, adicionar lajes da estrutura. Agora sim. Ok, cá estão elas. Ok, cá estão. Primeira fase, então, temos a escavação e depois temos aqui, então, a marcação, portanto, das segundas várias fases. Poderia agora, em cada uma destas fases, que agora aparecem aqui descritas individualmente, poderia aqui, então, fazer, então, a introdução, por exemplo, numa determinada fase aqui a meio. Por exemplo, quando esta laje aqui for colocada, fazer a colocação de ancoragens ou algo assim, se quiséssemos. Portanto, vamos, então, introduzir esta parede e, portanto, temos a parede aqui introduzida. Agora era possível fazer, então, as paredes restantes. O programa poderia seguir o mesmo fazimento construtivo para as restantes paredes. A única coisa a definir seria um novo nome para esta nova parede, portanto, e ele seguiria então o mesmo fazimento construtivo. E para as outras do outro lado também a mesma coisa. Portanto, é um tipo de fazimento e é um tipo de definição que é possível fazer aqui no programa integrado, e o Tricalc permite fazer o cálculo integrado, quer de todas as fases do cálculo, quer de todas as fases da estrutura com o funcionamento da parede, ou seja, quer dizer que todas aquelas fases poderão ser então estudadas quer para a parede, quer para o edifício em simultâneo. E o programa recupera todas as ações do edifício e calcula automaticamente esta viga de coroamento que aqui vai ficar, que vai receber então a estrutura do edifício automaticamente. Portanto, isto é o tipo de elemento de fundação também bastante utilizado. Portanto, as situações que eu aqui destaquei a nível do programa são, conforme vem o programa, responde perfeitamente às necessidades de cálculo do mercado angolano. Permite ainda outras situações que não estão totalmente legisladas, como, por exemplo, a consideração de isolantes contra o fogo, de cálculo ao fogo da estrutura. Portanto, em que permite fazer, nas opções de cálculo, temos aqui a possibilidade de calcular uma estrutura ao fogo. Portanto, obviamente, vocês têm estruturas de maior responsabilidade e que queiram fazer esta ativação, podem fazer o cálculo integrado do fogo para todos os elementos estruturais que tenham na vossa estrutura. E também podem fazer neste programa a utilização de vários materiais no mesmo edifício. Por exemplo, poderíamos, introduzir aqui
secções, definir, por exemplo, pilares em estrutura metálica, ou estrutura de madeira, ou estrutura de outro tipo de qualquer material. Portanto, vou, por exemplo, colocar aqui perfis em aço, por exemplo, em aço laminado simples, perfis, por exemplo, perfis HE, por exemplo, 200. Ou neste caso aqui para pilares, vou por aqui, por exemplo, 300B. Aceitar e introduzir. E, portanto, bastaria picar nas barras que o programa assume então o novo material que acabámos agora de definir. Portanto, temos então aqui os perfis metálicos a serem então ali aplicados. Agora, o do trical, que faria o cálculo conjunto. Outro tipo de estruturas também que, obviamente, não há nada de novo a explicar. Por exemplo, estrutura de madeira. Seria a mesma situação. Toda a explicação que eu fiz pode ser aplicada. A diferença seria que, a nível de secções, poderiam definir então secções de madeira. Portanto, tinham aqui a base de dados e podiam ir buscar aqui secções de madeira laminada, maciça, microlaminada, e para cálculo da estrutura. Portanto, é só questão de escolherem o tamanho do perfil que querem, o tipo de secção. Por exemplo, temos aqui um perfil em I, perfis circulares, perfis de vários tipos, retangulares. Podiam aqui então escolher o tipo de perfil e aplicá-lo então na estrutura. Também era possível então fazer esta definição de elementos de madeira também na estrutura. Okay? Se fosse o caso, era possível fazer a integração de madeira no mesmo modelo. Portanto, trata-se então digamos, uma revisão de alguns temas que já foram então explicados nos webinários agora desta série, mas com, digamos, um enfoque naquilo que são temáticas mais do mercado angolano. Espero que a explicação tenha sido do vosso interesse e estaremos disponíveis agora para as perguntas que queiram colocar no final da sessão. Agradeço a todos a vossa presença e fica então aberta agora a sessão de perguntas e respostas.